8 horas 30 minutos, conforme a promessa, ó, curtinho, né? Estilo coicinho de porco, né? Coicinho de porco, o porco tem a perninha pequenininha, então não é um coice tão grande quanto aqueles cavalos, um manga-larga, por exemplo, um quarto de milho pior ainda, né? Eita, bicho é mais bruto. Mas voltamos aqui, isso me refiro ao intervalo, voltamos então com o Folha no Ar ao vivo, são 8 horas e 30 minutos, hoje 9 de junho, com o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com o Marcão Gomes. Marcão Gomes é secretário de Patrimônio Público de Campos, ex-vereador também no município, ex-deputado federal, e conversa com a gente aqui nesta manhã de terça-feira, dia 9 de junho. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Peço a você, Luiz, para voltar aí nesse tema eleições 2026, e o tempo está só encurtando. Olha a Copa do Mundo, como é que chegou? Parecia que não ia chegar, já chegou. Daqui a pouco eleições. Luiz, por favor. Marcão, a gente tem várias pesquisas depois da revelação da conversa de Flávio com Vorcaro. Uhum. Depois pelo site Intercept, né? A gente tem, e depois o próprio Flávio admite que não só... o áudio foi divulgado 13 de maio pela Intercept, né? Depois o próprio Flávio admite que teve um encontro com o Vorcaro, presidencial, o Vorcaro já preso primeira vez, solto, usando tornozeleira eletrônica. Segundo o Flávio, para botar um fim na relação, as ligações, áudios e mensagens, Flávio pedia para ele dinheiro para a conclusão do filme Dark Horse, a cinematografia do Jair Bolsonaro. Uhum. E depois teve esse encontro, segundo Flávio, disse que foi para essa relação, mas o próprio presidente do PL, foi esse partido, Marcão? Valdemar disse que foi para pedir o resto do dinheiro. Então tem ligação conflitante até dentro do próprio PL, porque seria esse segundo encontro. Mas, enfim, o fato é que Vorcaro virou sinônimo de escândalo, né? Uhum. Mexe com várias figuras da República, não só com o Flávio, para a gente ser justo aqui, né? Sim. Inclusive o ministro do Supremo, tem ligações pecuniárias, né? Que são sempre as mais complicadas. Tem também com Castro aqui, tem com previdência da Amapá de Alcolumbre, controlado por Alcolumbre, né? Enfim, é difícil saber quem não está no rolo do Master, né? Mas o fato que Flávio, ele vinha crescendo de dezembro até o final de abril. Em abril, ali, algumas pesquisas já davam que ele começou a patinar em teto, né? E aí veio essa coisa de 13 de maio, e ele não só patinou, como teve uma pequena redução na margem de erro em todas as pesquisas, não só nessa Atlas que o ministro Nunes Marques vetou ontem, já divulgada, né? Como é que você vê? E você teve no PT e teve no PL. Você conhece os dois por dentro, né? Uma estrutura que polariza essa disputa aí até aqui. Como é que você vê essa disputa, com todos esses dados que eu coloquei, né? E como é que você projeta ele nesses 3 meses e 25 dias que nos separam da ONU de 4 de outubro? Aloysio, eu acredito que essa eleição irá continuar polarizada até a última semana da campanha. O Flávio já esteve num melhor momento, depois da divulgação do áudio e do pedido de recursos financeiros para o filme, que Flávio diz que foi de forma republicana, a oposição diz que ali não tem nada de republicano, que teve um aporte financeiro do governo do estado do Rio de Janeiro através do Rio Previdência para o Vorcaro, e dali foram recursos destinados ao Flávio e ao um objetivo que ele diz que é para o filme. Já o pessoal da oposição levanta que não é só isso. O Valdemar diz que ele voltou no segundo momento para pegar o restante do dinheiro. É algo
que está muito confuso. Com isso, o Flávio, né, perde muito, né, porque normalmente o eleitor mais conservador, mais bolsonarista, ele costuma apontar muito para o lado da esquerda, sobretudo para o Lula, com acusações não republicanas, e aí acaba nivelando um pouco essa questão, né, dessas acusações não republicanas de parte a parte. Independente a isso, eu acho que esses números eles vão ficar oscilando, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e os indecisos, os independentes, os moderados é que vão decidir lá na última semana da campanha quem será o novo presidente do Brasil para os próximos 4 anos. Eu acredito que essa polarização ela vai continuar até lá. Por certo, surgirão novos fatores, novos áudios, possivelmente novos escândalos, mas me parece que está muito bem polarizado entre os dois, né, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, e que isso, acho que a dificuldade do Flávio Bolsonaro vai ser muito maior a partir de agora, com a divulgação dessa relação dele com o Vorcaro, e também, né, no que diz respeito aqui ao estado do Rio de Janeiro, porque os últimos 8 anos, o estado do Rio de Janeiro ele foi governado por indicações da família Bolsonaro. Né? Quando o Witzel ganhou as eleições, foi uma indicação do Bolsonaro. Quando o Cláudio ganhou as eleições, foi com indicação da família Bolsonaro. E aí, nessa administração de 8 anos, tem 2 pontos que são muito... o PL e que a família Bolsonaro, eles defendem muito, que é a questão da segurança pública e a questão da diminuição da máquina pública não conseguiu ser implementada no estado do Rio de Janeiro sob a administração indicada por eles, né, e com a participação deles, né? Nós não tivemos melhoria na segurança pública, ao contrário, crescimento de facções, crescimento das milícias, e a gente também não teve uma diminuição da máquina pública, muito ao contrário, não tivemos escândalos aí do CEPES, com contratações irregulares, aumento, inclusive o desembargador, que agora está como governador do estado, mandou uma série de funcionários ditos fantasmas embora, tudo isso na administração do PL. Então, assim, o Flávio vai ter muita dificuldade, né, com esse envolvimento com o Vorcaro, com o modelo de gestão do estado do Rio de Janeiro, que foi uma indicação política deles. Então, eu vejo que vai continuar polarizado, a discussão vai... E os indecisos, os moderados, vão independentes, em cada pesquisa a gente encontra um nome, são esses que vão definir a eleição na última semana, que é a hora que o eleitor gosta de olhar e gosta de escolher, sobretudo esses que ainda não se posicionaram nem para um lado nem para outro. Você fala uma eleição de 2 turnos, né? Então, estamos falando da última semana, estamos falando da semana que vai caminhar para o dia 25, correto? Exatamente. Na última semana de campanha eleitoral para o encontro com as urnas no primeiro turno. Eu acho que é ali que vai se dar a escolha desses moderados, indecisos, independentes, e que vão levar quem vai em primeiro ou quem vai em segundo lugar para uma eleição de segundo turno e também depois na eleição de segundo turno. De fato você tem razão. Isso baseia em dado empírico, né? Foram... Aí, como você falou, tem vários nomes, né? A Quest chama de independente, por exemplo. Isso. Exatamente. Não confundir, por favor, com Centrão. Centrão é uma coisa centro. Mas eles definiram a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, quando migraram para Jair Bolsonaro. Uhum. E definiram a vitória de Lula em 2022, quando migraram para Lula. Me parece também, Luiz, que eles estão num patamar de rejeição iguais, né? Sim, proibitivos os dois. Tanto quanto Lula. A não ser que um compita com o outro. Exatamente. Então, o patamar de rejeição está muito parecido, os números estão muito parecidos, e acho que vai nesse compasso até o finzinho. Voltando a dizer, ao meu ver, com uma ligeira desvantagem para o Flávio agora, depois da divulgação, porque é uma bandeira, né, que sempre foi levantada pelo bolsonarismo, que coloca aí
no mínimo, em dúvida, né, a questão da moralidade, da forma republicana com que foi feito esse tratamento com o Vorcaro. Tem também a questão do Trump, também que pode interferir, né? Interferiu, o melhor momento de Lula, desde que ele assumiu como presidente, foi de julho a outubro do ano passado, que ele surfou a ameaça do Trump de retaliações, chegou a colocar retaliações tarifárias, né? Se Bolsonaro fosse preso, está preso, foi preso, né? Cumpriu um bom tempo tanto na Superintendência da Polícia Federal de Brasília quanto na Papudinha, né? Está domiciliar por questões de saúde, que eu até concordo, particularmente, embora a lei concordo com a decisão, mas se você olhar para as pesquisas, o melhor momento de Lula foi justamente de julho, quando sai a carta de Trump, até outubro, onde ele faz esse enfrentamento, né, surfando a onda da soberania muito bem, sabendo muito bem fazer isso, né, as coisas de soberania. Inegável também que depois disso, né, outubro ele para de crescer, tem aquela operação no Alemão, na Penha, que ele chama de chacina, a operação teve amplo apoio popular, aí depois disso teve o desfile, né, lamentável da Acadêmica de Niterói, aquela ala, Famílias e Conserva, depois a Érica Hilton, né, como cabo eleitoral de Flávio, e Flávio vem crescendo, pesquisa mostrava o melhor momento de Flávio, de dezembro até o final de abril, né? Sim. Isso dá uma estabilizada no final de abril, por si só, sem nenhum motivo exógeno, né? Mas aí vem a revelação das conversas, né? E você concorda que hoje é o momento, eleição, pesquisa é momento, né? Sim. Até o momento não foi um movimento com os DN à urna. A figura do momento hoje é favorável a Lula? Sim, sim. Eu concordo com essa análise, né, que hoje, inclusive conversando com alguns amigos que pensam de forma mais conservadora, outros que pensam de forma mais, né, moderada, nós temos também os moderados, né, nós temos conservadores, nós temos os moderados, nós temos aqueles que pensam de forma mais progressista. A gente tem amigos em todas as esferas, e todos eles concordam com essa análise, viu, Aloysio? Que o momento hoje é do Lula, o momento hoje que está espelhado nas pesquisas, mas também é um sentimento de que o Flávio vai ter que correr muito mais, vai ter que remar muito mais para poder alcançar o patamar que ele tinha antes de abril. Né? Ele estava num momento muito melhor. E a gente não sabe o que a gente tem hipóteses, a gente não sabe os fatos e os fakes, né, dessas possíveis delações premiadas, né, que são ditas. Tem possível delação premiada do Vorcaro, mas aqui também alguns sites têm colocado possível delação premiada também do Rodrigo Bacelar, também pode ter uma influência muito grande, né, na questão das eleições. Então, a gente não sabe o que é fato, o que é fake, né, em relação a essas possíveis delações que podem ter uma implicação direta nas eleições também. Essa delação do Vorcaro, quer dizer, está no momento, né, a PF e o Procurador-Geral da República querem algo além do que está no celular, né, e até agora não ofereceu. E a de Bacelar, se sair, amigo, vai ter muito celular e laptop boiando no Paraíba aqui. Então, são delações, todas as duas, né, logicamente guardada as devidas proporções, que se existirem, Aloysio, terão uma implicação política direta, né? E aí avaliar como o eleitor vai enxergar isso. Marcão, vamos esse ano, estamos 8h44, governador, né? Você tem Eduardo Paes, eu vou estar junto com isso mais recente, para uma pesquisa agora, desse mês de junho, né, feita de 1º a 3 de junho, isso tem um pouco anterior de abril, no final de abril, 21, 25 de abril, né, na COESH, né, 2 institutos de renome nacional, né,
e mostram cenários muito semelhantes, com pouca alteração entre abril e maio. E se você for olhar a linha histórica, pouca alteração, muda o nome de candidato, mas assim, essa liderança de Paes, na casa dos 30 e tantos, chegando até 40 em algumas simulações, primeiro turno, chegando até 48,3, por exemplo, né, na simulação da mais recente da Paraná, que já é vitória em turno único, né, considerando voto válido, né? Sim. Como é que você projeta aí? E você tem ali um empate técnico nas duas pesquisas, na segunda colocação, entre Douglas Ruas, que é o candidato desse grupo, Sim. de Castro, de Rodrigo, né? E você tem Garotinho também ali, empate técnico, né? Ali entre 9, 10, 11 pontos, 12 pontos. Uhum. Como é que você projeta essa eleição a partir desses números? Então, Aloysio, a eleição para o governo do Estado, a gente tem, a capital, ela vota, pelo menos o que a gente tem acompanhado, a capital do Estado do Rio de Janeiro, ela vota muito mais escolhendo esses lados, olhando ideologicamente. Olha muito o lado de esquerda e de direita, diferente das demais regiões do Estado, do Norte, do Noroeste, da região Lago, Serrano, Médio Paraíba, Baixada. É muito mais nas relações com os políticos, com os cabos eleitorais, com as pessoas que estão discutindo, que estão próximas a ela, levando os serviços públicos ao encontro dessa população. Se a gente for olhar para o aspecto ideológico, como eu comentei há alguns minutos atrás com você, nos 8 últimos anos, né, completando agora, nos 2 últimos mandatos, o Estado do Rio de Janeiro tem sido administrado por indicações do PL. E a sensação é de que não está dando certo, né? Judicialização, prisões, posicionamento diferente do que o eleitor de direita, o eleitor mais conservador espera. Então há uma tendência, né, muito forte, e está espelhado na pesquisa, né? Eu vi uma pesquisa que o Paes estava com 48, Douglas com 12. É o cenário 1 da pesquisa Paraná, mais recente, feito de 1º a 3 de junho. Exato. Então, Paes 2,3, Douglas 12,6, Garotinho 9,2, empate técnico aí na margem de erro de 2,4, para mais e para menos, entre Douglas Ruas e Garotinho. Uma vantagem de Eduardo Paes sobre Douglas Ruas de 35,7 pontos percentuais. Então, isso aí mostra claramente a insatisfação, né, do eleitor fluminense, principalmente com o quesito segurança pública, né, que é algo muito caro no estado do Rio de Janeiro, né, e da questão da eficiência administrativa, né, e dos escândalos, né, com deputados presos, governador afastado, declarado inelegível. Então, essa insatisfação e essa análise faz com que demonstre exatamente isso aí. O Eduardo Paes é o nome a ser batido nas urnas daqui a pouco mais de 3 meses, né? E com os sucessivos escândalos que vêm sendo divulgados, é um nome cada vez mais difícil de ser batido nas urnas, né? Então, a análise, a pesquisa está espelhando exatamente o que a gente encontra no cenário do Estado. Recebi de um amigo aqui no inbox do Facebook, inbox de WhatsApp, não vou dizer, pede para divulgar o nome e eu não vou dizer. Uhum. Se sair da sobre Bacelar, não vai ter muito laptop e celular boiando Paraíba, não. Vamos reativar as chapas. Vamos pegar os laptops todos, vamos amarrar e vamos reativar as chapas de Campos do Tatafona. Levar até caminhão em cima. Enfim. Exatamente. Seria uma brincadeira, assim, brincando, lógico, mas seria um desejo de enfim. Lógico. Mas é algo que pode impactar diretamente no resultado das eleições, né? Então, se for fato e não for fake, pode impactar diretamente. E o nome a ser batido é Eduardo, por toda essa insatisfação pelas prisões, pelos escândalos, pelos processos, pelos afastamentos, pela insegurança, né? Por ter
feito tudo ao inverso do que foi pregado que iria ser feito. É por isso que o Eduardo está na frente das pesquisas e tende a manter essa frente até as eleições. Você quer uma eleição de 2 turnos ou um turno só, governador? Eu acredito que nós vamos ter 2 turnos também. Quem seria essa pessoa que faz? Douglas Ruas ou Garotinho? Eu acredito que o Garotinho e o Douglas Ruas vão disputar palmo a palmo essa ida para o segundo turno. Se fala também que após a Copa, ou após a adoração do Brasil na Copa, né, Douglas Ruas teria uma avaliação sobre sua pré-candidatura, para saber se ele mantém ou não, porque também a gente sabe, né, Marcão? Você foi político, você sabe disso, que político, o mandato dá uma caixa de ressonância muito maior político do que a ausência de mandato, né? Verdade, é muito importante o mandato, sobretudo para aquela região que o Douglas representa, né? De São Gonçalo, toda aquela região de São Gonçalo, Itaboraí, todas as cidades do entorno ali. Ele é um candidato que tem um pré-candidato que tem uma presença muito forte ali, e é um deputado que tem uma presença muito forte ali. Então, de fato, ele tem que fazer uma reavaliação, ver se vale a pena, né? Se de fato os números mostram que ele tem uma chance real e se vale a pena essa disputa. Mas você acha, então, que serão 2 turnos pais com ou Ruas ou Garotinho pau a pau, né? Exatamente. Eu acredito que vai haver um segundo turno e no pau a pau disputando o Garotinho e o candidato, seja Ruas ou outro candidato indicado lá pelo PL, disputando espaço a espaço, até porque, como ele disse, e aí o Garotinho, ele vai saber explorar, ele é muito experiente, muito inteligente, vai saber explorar que esses últimos 8 anos foram indicações da família Bolsonaro que não deram certo. Marcão, vou cair por você na Senado, né? Uma eleição diferente das demais, porque é uma eleição legislativa, mas é uma eleição majoritária, né? Sim. A gente vinha, desde outubro, da operação, né, do Alemão da Penha, Castro deu um negócio impressionante, né? Isso é muito. Castro falava, a operação foi no final de outubro, Castro falava em desistir da pré-candidatura a senador. E a partir dali ele virou favoritaço. Ele chegou em pesquisas, inclusive, a superar Flávio Bolsonaro, então ainda pré-candidato ao Senado, a eleição do Senado. O Flávio no Rio, né? A gente sabe a força do bolsonarismo no Rio, né? Isso veio caindo gradativamente, né? Caindo. Após a condenação dele no TSE, isso cai muito, né? A renúncia dele na véspera de ser cassado pelo TSE, isso cai. E após as 2 operações deflagradas aí, tanto em relação à aplicação, como a gente já falou aqui, a aplicação de dinheiro do 4 bilhões do Rio Previdência no Master, né? Quanto à questão da Refit, né? Ele sofre 2 operações, a sem refino relativa à Refit, no dia 15 de maio, a compliance zero em relação ao Master, no dia 26 de maio, e no dia 28, 2 dias depois, ele fala que não vai ser mais candidato não é mais pré-candidato ao Senado, né? E a segunda colocada, na única pesquisa que a gente tem já após essa desistência de Castro, que é a pesquisa Paraná, né? Que já falou um resultado do governador, que coloca a Benedita acima da margem de erro. Era quem vinha em segundo lugar, né? Sempre foi que estava ali em segundo lugar, numericamente. Sim. Mas a Bené assume no cenário 1 da pesquisa Paraná, 34,2% de intenção de voto, Crivella em segundo com 26%, Crivella, deputado federal, ex-prefeito carioca, ex-senador da República, ex-ministro da pesca de Dilma, Márcio Canela, deputado estadual, 21,3%, aí um empate técnico na margem de erro de Crivella e Canela, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Duque de Caxias, né? Desafetos de Garotinho, ruidoso e recente. Pedro Paulo, deputado federal, aliado de Paz, 20,7%.
não está em empate técnico na segunda posição, mas está em empate técnico na terceira com Canela. E atrás, aí já, atrás, fora da margem de erro, Mônica Benício, vereador do PSOL, com 11%, Carlos Jordi, com 10,4%, outro bolsonarista, né? Paulo, 9,1%, Hélio Seco, 6 pontos. Isso para senador. Branco e Nulo, 14%, não sabe, não respondeu, 6,8%. Como é que você vê? Você acha que com a saída de Castro, Bené é mesmo a favorita a uma dessas duas cadeiras do Senado? Eu acredito que sim, Aloysio. Quando você citou, né, aquele avanço enorme do Castro, né, no início, quando logo ele se lançou candidato ao Senado, é porque ele estava unindo os dois perfis de eleitor, né? O eleitor bolsonarista, conservador, e também o eleitor que é mais ligado ao pragmatismo político, né? Com as presenças políticas dentro dos municípios, com os agentes políticos, com os cabos eleitorais. Então, ele unindo esses dois eleitores, né, esses dois perfis de eleitor, ele acabou ascendendo aqueles números. Mas que, agora com a sua desistência, eu vejo um largo espaço para a Benedita se consolidar. Acho que dificilmente vai acontecer o que aconteceu na eleição anterior, quando há 8 anos atrás, quando o estado do Rio de Janeiro ocupou 2 vagas, e foram 2 vagas ligadas à direita. Eu acho que isso não vai acontecer nessa eleição. Eu acho que vai ter uma escolha mais à direita, e com certeza eu enxergo a Benedita como uma das senadoras com muita possibilidade de eleição. E essa outra vaga da direita vai ser disputada lá entre os Republicanos, União Brasil, que o Canela está lá como candidato. Os Republicanos, ora fala que é o Crivella, ora fala que é o Vaguinho. Ainda não tem uma definição ao certo dessa candidatura, mas eu acredito que o Pedro Paulo, como candidato também ao Senado, vai disputar. Acho que são os 3 atores. O Republicanos, o PSD e a União Brasil vai disputar a segunda vaga, e eu vejo com muita clareza que a Benedita será uma das senadoras do Estado. Se você me permite, Marco, também se comenta que Garotinho também, se não melhorar nas pesquisas, embora ele esteja empatado tecnicamente na segunda colocação, América em terceiro, mas performando ali nos dígitos, né? Que ele também seria, além de Crivella e além de Vaguinho, poderia ser um nome do Republicanos ao Senado também. Se fala isso também, entendeu? Até as convenções, tudo é possível. Tudo é possível. Por isso que eu coloco assim, entre a possível vaga a ser ocupada mais à direita, ou será republicano, ou União Brasil, ou PSD que... Rapaz, e se levar as duas, com o Benedito e Pedro Paulo, como é que fica a direita bolsonarista? Pois é, aí provoca um abalo, né? Provoca um abalo ali na direita. Mas é isso que eu falo assim, a taxa que a direita do estado do Rio de Janeiro vai pagar, e a gente acha que vai pagar uma taxa muito alta devido às indicações que não foram com sucesso administrativo, né? Como eu disse, os últimos 8 anos administrado por governadores indicados por Bolsonaro. O eleitor está atento a isso, e a tendência é de mudança, é de alternância, é de uma escolha diferente. Ou alguém mais moderado, ou alguém mais à esquerda, porque o eleitor observa, né? Ele deu a possibilidade. 8 anos se passaram e as escolhas não foram efetivas, não foram eficientes, não atenderam as expectativas, e ele acaba observando isso e tende a fazer a alternância do poder. Em outras épocas, pegando aqui um review aqui, né, das falas de vocês, a gente já teria delações aí premiadas bem mais ágeis, bem mais ligeiras, né? Também não teve tanta gente tão importante com suspeita de envolvimento, né? Ou seja, tão importante, sim, teve muita gente importante, claro, mas eu diria de uma outra esfera, né? Judicial. E o problema da delação é quando você não faz e o outro vai lá na sua frente e faz, né? E o benefício, o prêmio vai para o outro, não vai para você, né? Boa, e aí tudo tem que ser acompanhado, né? Até o tempo, né, Cláudio? Até o tempo. Exato. Você é advogado, você entende. Você
trabalha com comunicação. Se você não fala no tempo certo e outro fala na sua frente... Já era. É isso aí. E tem um outro ingrediente também, e talvez por isso as conversas aí de que essas delações não tenham saído ainda, principalmente Avocaro, que aí cai a República, né? Enfim, pelo menos o que se comenta aí. Não, tem outro ingrediente, só para fechar, a rejeição de Garotinho. Acho que pode colocar, né, Luiz? Para todos os cargos, tanto para governador quanto para senador também, ele tem um índice alto de rejeição. Isso talvez seja aí um implicador grande na sua corrida pré-eleitoral. Né? Desculpa, ele tem rejeição grande a ser governador. Senado não mede rejeição. Não, ele não leva essa coisa também para o Senado? Não é Pode levar, mas acima de fato não há pesquisa mostrando rejeição só para cargo executivo. Não, perfeito. É o que você fala, é executivo, né? Mas assim, não, a gente faz aqui uma análise assim, vamos dizer... Está certo, de fato tem a grande rejeição que está entre 40% e 50% do eleitor fluminense que não vota nele de maneira nenhuma. É uma projeção, né? Isso aí é real. E a gente projeta, e isso é projeção, de que ele talvez leve isso também para outras áreas. Não sei se para deputado federal levaria. É isso, né, que você falou. Para legislativo, não. Não é? É isso. Legislativo, você concorre dentro de uma chapa ali dentro do partido e isso se dissolve. E já bloquearam o canal dele no Instagram, rapaz. Já tinha passado o Vladimir. Vambora. Bloquearam. O Vladimir ficou chateado. Ficou. Nunca mais ele ficou mais. Não sei e tal, foi dar um confere, nossa pai tá com mais que você. Ele falou, não, rapaz, no Instagram não tá não. Eu falei, tá. Mas já bloqueou, já deu uma travada aí, caiu a conta dele. Denúncia, né? Enfim, Marcão, sempre uma alegria falar com você. Igual, irmão. Muito Igual, bom te receber. Prazer, agradecer mais uma vez ao convite, a você, ao Aloysio, mandar um abraço para os dois e saudações rubro-negras aí para o Beto, viu, Beto? Na técnica aí. Um abraço a todos os ouvintes, aqueles também que nos assistiram. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, sempre às ordens. E vamos torcer, a Copa começa na quinta, o Brasil vai estrear no sábado, com a vitória, depois você vai falar aí, bem que Marcão falou, 3-1, cravou o placar e a vitória do Brasil na estreia. E um abraço a todos, mais uma vez. Valeu. Deixa eu trazer a Aloysio aqui para fechar com você também. Agradecer mais uma vez. A você também, Aloysio, obrigado por hoje. E amanhã estaremos de volta aí às 7 horas da manhã. Amanhã tem Jornal Folha da Manhã impresso nas bancas, hein? Fique ligado aí. Aloysio, bom dia e obrigado por hoje, amigo. Bom dia. Tem só uma pergunta aqui, boa, do Maurício Batista, Furel. Boa. Eu acabei não vendo, passou pela minha cabeça sem ler a pergunta, mas acabou que na dinâmica da entrevista eu acabei não perguntando. Marcão, só a última pergunta, por favor. Que é essa pergunta que eu ia fazer, o Furel me lembra aqui. Como você enxerga um racha nos pré-candidatos da base do Vladimir? Como esse racha pode influenciar a candidatura do ex-prefeito federal? Olha, na verdade, como eu cheguei a comentar de forma rápida, 2026 ele está diretamente associada a 2028. Isso é natural, ocupação de espaço político, alguns parlamentares locais, alguns agentes políticos enxergam que eles devem ter uma política. Eu acho que após a eleição vai acontecer uma reacomodação política dentro do governo Frederico Paes. É isso que eu enxergo. Mas não enxergo que vai atrapalhar a pré-candidatura do Vladimir, não. Acho que a pré-candidatura do Vladimir e dos candidatos da base do governo Frederico Paes, que são as pré-candidaturas do Bruno Dauari e do Thiago Vigílio, estão muito bem consolidadas, eles vão ocupar esse espaço. Os agentes políticos enxergam a necessidade da gente ter boas representatividades, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa Estadual, que vai acontecer de forma muito natural.
pós-período eleitoral é uma reavaliação dos grupos políticos e uma reacomodação política na esfera administrativa local. Isso é natural, isso sempre aconteceu em todas as eleições. Só para a última, se você me permite, Nogueira. Sim. É a última coisa que o Fabiano Nunes cobra aqui, fala de Flávio Porcaro e Lula, esqueceram? Fabiano não foi esquecido. Não, Lula de fato se reuniu com o Porcaro, mas não, Lula, até onde se saiba, e aí a diferença pode ser, ele não pediu dinheiro a Porcaro para terminar um filme para o pai. Né? Tratou-se ali, segundo todas as fontes até aqui, a não ser que saia uma coisa que a gente não saiba, se tratou ali da questão da liquidação, do caminho que o Banco Master estava tomando, né, que seria para sua liquidação, como de fato aconteceu. Né? A conversa, até onde a gente sabe, a conversa foi assim. Né? Agora, o PT da Bahia, que é o mais forte PT, talvez, do Brasil, está enfrentando o Master. Verdade. O Jacques Wagner e o seu Rui Costa. Não tem ninguém de fora, cara. Não é ideológico. Como o Marcão disse, o Max é pragmático, não é ideológico. Não é ideológico. Não é ideológico. A empresa... Desculpa. A conversa com o outro, onde a gente saiba, não foi para pedir dinheiro, né? Então a gente saiba. Exatamente. Para variar a situação. E nem recebeu doação, né? Para a gente saiba, não. Flávio, Bolsonaro recebeu. Tarcísio recebeu, né? Enfim, e dizer que amanhã, agradecer a Marcão demais pela entrevista, sempre prazer entrevistar Marcão. Obrigado. Marcão é um dos bons valores aí que surgiram na política 8K. Foi presidente da Câmara, teve na Câmara dos Deputados. Se não fosse aquela onda bolsonarista que pegou em 2018... a gente tinha conquistado a vaga. Dono do seu mandato e fatalmente ser candidato sério à reeleição, mas é aquela coisa, né? Como diria a Tchelote, se minha avó tivesse roda, seria um carro. É verdade. Agradecer demais a entrevista, sempre muito pragmático, Marcão tem essa visão boa, eu reputo uma visão desideologizada da política, a política como ela é de fato. Está aqui o Edmundo Siqueira mandando um abraço também para você aqui, Marcão. Grande abraço para Edmundo. Um abraço, meu companheiro de torcida, nos jogos mais dolorosos do Brasil na Copa do Mundo, que são os jogos de campeonato com nossos filhos na escola. Isso aí. Eles jogam juntos lá, no João Paulo II. Valeu, Edmundo, um abraço para você também. Valeu. E amanhã, anunciar, a gente vai entrevistar o cientista político, Jefferson do Nascimento, professor do Instituto Federal de São Paulo, né? E tem uma tese de doutorado dele, que acabou virando um livro que está muito badalado, e traz dois assuntos que acho que resume o que a gente discutiu aqui nesse programa, vai discutir vários programas aqui daqui para frente. Sim. Futebol e eleição. São na grande área do poder, o futebol, além das quatro linhas, na Argentina e no Brasil, de 1930 a 2002. Olha que legal. Acho que vai dar papo para mais de metro, como diz o outro. Né? Bacana. Vamos amanhã para entrevistar ele. Eu tenho um prefácio Juca Kfouri, que é um estrela do jornalismo esportivo, né, veterano aí, do brasileiro, né? E acho que vai ser um papo muito legal amanhã para falar sobre. Os temas vão se manter, né? Futebol e política, como um interfere no outro, né? Isso aí. E cada vez mais, né, se afunilando aí o tempo tanto para a Copa, que esse já fechou praticamente, quanto para a eleição também. Gente, 9 e 9 da manhã, estaremos de volta aqui amanhã, Jornal Folha da Manhã nas bancas bem cedinho, não esqueça, amanhã e também nas casas dos assinantes, e é você, Marcão, que Deus o ouça no que diz respeito aí à projeção da seleção brasileira. E que a gente 3-1. Tá bom. Vambora. Mas tá bom. Valeu, até mais. Aloysio, até amanhã, obrigado. Valeu. Até amanhã, obrigado aí. Valeu, gente. Fechamos aqui o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente.